Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o arcano da morte. Vamos falar, fazendo a comparação deste arcano com o tarô Before e o tarô After. Bom, muitas pessoas acham, né, que o arcano da morte, ele fala sobre morte, mas na verdade o seu verdadeiro significado está muito mais ligado no encerramento de ciclos e transformações que a gente vai passar na nossa vida, né? São renascimentos. Então, vocês vão acompanhar aí comigo. Vamos lá. Quando a gente observa aqui no Before, a gente percebe que nós estamos diante de uma das jornadas mais profundas, né, que a gente tem dentro do próprio tarô. Aqui no Before, a morte ainda não chegou até as pessoas. Ela vai atravessar silenciosamente um cemitério durante a noite. Sempre na calada da noite. Ai, meu Deus. Então ela veio durante a noite. Ela tem o seu cavalo branco ali, né? E caminha entre as lápides, né? E as cruzes, enquanto a lua está iluminando essa paisagem. A gente observa que esse ambiente é bem silencioso e bem contemplativo. Não é por nada não, gente, mas eu adoro um cemitériozinho, ou lugarzinho calmo, tranquilo. Não tem ninguém fazendo mal para ninguém, ninguém discutindo, a não ser os espíritos ali, né? Enfim, mas aí já é estão em outra esfera. Mas eu gosto muito de passear dentro do cemitério. Vamos lá. Então, entre os túmulos surgem umas pequenas chaminhas azuis espalhadinhas. Não sei se vocês conseguem observar aí. Eu vou ver se eu consigo aproximar mais. Tá vendo aqui embaixo assim, ó? Tem umas luzinhas, uns pontinhos azulzinho, tá? E essas luzinhas, essas chamas azulzinhas espalhadas aí pelo chão, é um detalhe bem importante, porque elas aparecem ser representação daquilo que permanece mesmo quando uma forma física desaparece, tá? Então, quando alguém parte, o corpo deixa de existir. Mas o que é que fica pra gente? Fica o quê? Fica as memórias. Ficam as recordações. Aí quando você vê esses pontinhos azulzinhos aqui, justamente ele representa o quê? O que o azul está dentro do tarô? Ele simboliza o quê? Justamente o campo emocional, né? Então ela vai com certeza falar que, ok, essa pessoa ela tá enterrada aqui, mas ela deixou emoções aqui fora. A vida, de uma certa forma, continua aqui fora. É como se essa pessoa continuasse viva nas recordações, nas lembranças daquilo que foi vivenciado com outras pessoas, tá? Então, eu acredito que assim, ela esteja muito ligada aos ensinamentos que a pessoa deixou, os afetos, são marcas, né, que são deixadas na vida dessas pessoas. Eu quero deixar a história, tá? Por isso que tô aqui gravando para vocês, porque eu quero deixar minha marquinha registrada aqui. Quero que vocês lembrem de mim como essa luzinha azul aqui. Então, por isso, antes da transformação acontecer, o Before Tarot já mostra uma grande verdade. Algo termina aqui, mas algo também permanece vivo, tá? Então, é por isso que vocês veem aqui 4, 5, 6, 7, tá? Tem 7 luzinhas azuisinhas fazendo o quê? Um movimento do carro, né? O arcano 7. Então, aqui dentro da numerologia, a gente vê que ainda existe um movimento acontecendo, ok? Mesmo que essas pessoas estejam ali, já fizeram a passagem delas, né? Então, assim, a morte, ela ainda não está agindo aqui nessa carta. Ele só está apenas se aproximando, né? Então, o ciclo que já chegou ao fim, mas a transformação completa ainda não aconteceu plenamente. Por quê? Por que não aconteceu plenamente? Porque quando a gente olha aqui no tradicional, a gente observa que essa transformação já começou a ter movimento. O cavaleiro aqui, ele já avança carregando uma bandeira negra com uma rosa branca, né? Diante dele encontramos os personagens que representam esses diferentes aspectos da experiência humana, né? Olha lá, vocês podem ver que tem um rei, né? Simbolizando, o rei já foi, já passou dessa para uma melhor, né?
esse rei, ele simboliza o poder material, né? O Papa, o Hierofante aí, no caso, ele representa uma autoridade espiritual e religiosa. E a criança, ela representa o quê? A inocência. A mulher, ela representa os vínculos emocionais. Mas a mensagem aqui é bem clara, tá? Nenhum papel humano é permanente. Ou seja, eu entendo que a criança aqui, você não é eternamente criança. Vai chegar um tempo, né, que você vai ser uma criança. Depois que você deixar de ser, você vai deixar de ser criança, porque você vai crescer, você vai virar um adolescente, você já não é mais uma criancinha. Então, é como se terminou aquele ciclo, ok? Depois você vai ser adolescente, então você vai viver o ciclo como adolescente. Depois você vai viver a sua maturidade. Então você viveu esses ciclos, mas eles começam, eles têm começo, meio e fim. Eu nasço, eu vivo e acaba, ok? Então, outra coisa que eu acho muito interessante aqui, que a morte ela não escolhe os reis ou mendigos, tá? Ou seja, se a pessoa é pobre, se ela é rica, entendeu? Se um é inocente, se o outro é mais sábio, não importa, não interessa. Quando chegou o momento de ir, já fosse, tá? Não tem o que fazer, tá? Então, ela apenas cumpre a sua função de encerrar aquilo que já completou o seu ciclo. Quando você olha no fundo, você vê o sol. O sol já começa a nascer, enquanto nessa outra carta aqui era noite, tá sabendo? Vocês vão perceber a diferença de uma carta para outra. Aqui, o sol já está nascendo, está lá embaixo, ok? Então, quando o sol começa a nascer, ele começa a entrar, ele nasce no meio dessas duas torres. Esse detalhe costuma passar muito desapercebido pelas pessoas, mas é um dos símbolos mais importantes da carta, gente. Anotem isso que eu vou passar para vocês. Por quê? Quando algo termina diante de nós, algo novo já está surgindo no horizonte. Ou seja, por isso que eu tenho duas colunas. É aquela que termina e aquela que termina e aquela que recomeça. Então o sol está no meio disso, trazendo o que? O ciclo. Olha, ok, essa daqui já terminou, vamos se retirar e entrar essa, e essa daqui já está sendo vivenciada e a outra nova já está se posicionando. Então a gente sempre vai ter essas dualidades, ok? Então, ou seja, ela quer dizer o quê? Que o fim e o recomeço acontecem ao mesmo tempo. Também parece um riozinho cruzando a paisagem e sobre ele um pequeno barco está seguindo o seu caminho. Observe aí na carta, tá? Então, a vida continua fluindo, mesmo quando grandes transformações acontecem, ou seja, nada permanece parado. Tudo continua tendo o seu fluxo, o seu refluxo, ou seja, outras coisas continuam, tá? Mesmo que vamos dizer assim, o campo emocional, o campo material, tudo continua fluindo, ok? Então, assim, nada vai permanecer parado, tá? Ou seja, tudo vai seguindo o seu curso. Agora, quando a gente chega aqui no after, a cena já mudou completamente. Porque, olha o sol lá, já tá maravilhosamente, tá bem nítido agora, né? Ou seja, o sol já nasce, a claridade já tomou conta dessa paisagem. A transformação, ela já aconteceu. O rei já morreu, o Hierofante também. A criança agora está nos braços da mulher e o cavaleiro continua avançando, tá? A vida continua seguindo e é justamente a mulher que se torna o centro desta cena. Ela cobre o rosto e segura a criança nos seus braços. Sabe por quê? Porque ela não está lutando contra a morte. Ela também não está tentando impedir o inevitável de acontecer. Mas ela está vivendo o quê? Ela está vivendo o luto. Ela já está vivendo essa ausência, a falta, tá?
E ela está processando emocionalmente aquilo que acabou de acontecer. Aqui nós encontramos uma conexão muito bonita com as pequenas chamas azuis que a gente viu lá no before, ok? Olha lá. Então, ou seja, aqui ela está lamentando pelo que foi, mas aqui, depois que a criança que estiver enterrada, vai ficar o quê? Só nessas memoriazinhas, tá? Como as chaminhas que estão aqui. Percebem? Então, essas chamas, elas representavam os sentimentos que permanecem após essa perda. Agora, esses sentimentos ganham uma forma através dessa mulher. Agora, ela fica representada como se fosse uma saudade, recordações, ok? Então, ela representa o amor que continua existindo, mesmo que aquela experiência terminou. Enquanto isso, o rio continua ali, ó, correndo. Deixa eu ver. Ó, tá bem aqui embaixo, ó. Vou pôr na pontinha da unha para vocês verem o barquinho vermelhinho ali, tá vendo? Ok? Ou seja, enquanto isso, o barco continua navegando, o cavalo continua caminhando, tudo continua seguindo adiante, certo? Mas esta é uma das grandes lições que o Arcano 13 traz para nós, porque a transformação ela não vai interromper a vida. Por quê? Porque ela faz parte do processo. Então, quando a gente observa aqui no before, ela mostra o que? A aproximação dessa mudança acontecendo, né? Aí, depois, aqui no tradicional, a mudança já está acontecendo. E aqui, no after, ela mostra o quê? Que aquilo permanece mesmo após a mudança. Por isso que a morte, ela não deve ser vista como um arcano de destruição, tá? A gente vê ele como um arcano de renovação, a gente vê ele como um arcano de transformação, ou seja, ela vai remover aquilo que já cumpriu o seu propósito. A parte da infância ali já foi, acabou. Lógico que tem muitas mães que gostam mais da criança quando está na fase da infância, né? Do que quando outros preferem quando já está mais adulto. Então, nós podemos observar aqui que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem o seu ciclo. Então, agora ele vai o quê? Diante dessas colunas que a gente vê dentro, né? Principalmente desses dois arcanos aqui, ela ensina que a gente vai mudar a nossa realidade. E toda vez que essa carta vai aparecer numa leitura, aí a gente pergunta, né? O que é preciso mudar na sua vida? O que é preciso se transformar na sua vida? Quais ciclos já estão finalizando e que muitas vezes a gente não aceita, tá? Porque nós aprendemos no pendurado que a gente tinha que mudar o nosso estado de consciência, tá? Mas agora a morte, ela vai ensinar a gente o quê? A mudar a nossa realidade, ok? Por isso, todos os dias, né, a gente passa por esse arcano, né? Porque o dia nasce e o dia acaba. E no outro dia nasce uma nova oportunidade, tá? Então, é por isso exatamente que o Sol nasce entre as torres, ok? Dentro desta carta. Por quê? Porque ela mostra que, pronto, o ciclo da noite terminou e agora se inicia um novo ciclo de clarificação, ok? Eu espero ter ajudado vocês e pensem muito naquilo que eu falei, que tem certas coisas que realmente nós precisamos trazer transformações para a nossa vida. A gente tem que entender que aquilo que não é bom, aquilo que você sente que não é saudável para você, encerra o ciclo, faz os movimentos, faz como esse cavaleiro, olha para aquilo que já está morto, aquilo que já deu, que só te está trazendo sofrimento, observa e faz a limpa, faz a varredura, sabe, despacha sentimentos maus, doenças, depressão, pensamentos de escassez, retira ele e pode ter certeza que no outro dia, né,
nas próximas manhãs a sua vida vai renascer de forma diferente e com mais clareza. Gratidão.